Estamos a exatamente uma semana da eleição que decidirá o presidente do país nos próximos 4 anos. E alguns temas relevantes que impactam diretamente o dia a dia do revendedor geram pontos de interrogação em toda a sociedade. O que esperar dos preços dos combustíveis no cenário pós-eleitoral? O que diz o plano de governo dos candidatos? Quais mudanças podem impactar a política de preços da Petrobras? Essas e outras dúvidas serão debatidas por nossos convidados. Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, e Emílio Martins, presidente do RECAP, Sindicato do Comércio Varejistas de Derivativos de Petróleo de Campinas e região. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos Agradeço lá. muito, Robson. Prazer estar aqui com você e com o Rodrigo. Prazer também. Perfeito. Para começar nosso debate, Emílio, eu pergunto para você, na sua visão, a pauta combustíveis foi debatida de forma clara durante o processo eleitoral? Não, clara não. Se os candidatos se debateram muito sobre o assunto, o preço, né? Um se vangloriando de que foi ele o responsável pela queda, e realmente teve queda, e o outro falando que quando acabar a eleição o preço vai subir. Isso não contribui em nada para o mercado, mas a gente já está acostumado que em torno desse assunto combustíveis sempre existem essas nuvens, essa nebulosidade que acaba causando mais confusão do que esclarecimento. E na sua visão, Rodrigo, houve aprofundamento ou realmente você observa que houve essa névoa de falta de debate profundo sobre temas tão delicados para toda a sociedade, né? Concordo integralmente com a posição do Emílio. Eu acho que é um tema tão sensível, não apenas para o revendedor, mas para toda a economia brasileira e para os consumidores. Deveria ter tido um capítulo, seja nos debates, seja como é que se diz, nos planos no horário eleitoral, e realmente ficou bem aquém do que a gente esperava. E só discussões sobre privatização, estatização e outros temas que, claro, têm alguma relevância, mas precisam ser também aprofundados. Acho que você tocou num ponto interessante e ampliando a discussão relacionada a planos de governo, o cenário eleitoral muitas vezes não aprofundou, e não só no setor de combustíveis, mas em outros segmentos também, como educação, segurança pública, isso falando de todo o processo eleitoral. Emílio, você teve contato com algum plano de governo dos presidenciáveis que possa ser analisado ou pontuar algum ponto específico durante esse processo? Não li nenhum plano de governo dele, a gente acompanhou os debates, né? Com relação à questão dos preços dos combustíveis, um assunto que seria assim, bem interessante para se discutir por parte ouvir propostas por parte dos dois candidatos, seria o que seria, na visão deles, o dia 1º de janeiro de 2023. Como é que seria esse dia em cada um dos presidenciáveis que tomasse posse ali? Porque a gente sabe que que a renúncia fiscal relacionadas aos impostos federais, elas têm validade. Elas estão válidas até dia 31 de dezembro de 2022, certo? Então, estou me referindo a PIS, COFINS e CID. Com relação ao imposto estadual, isso foi definido em lei, já está definido. Eu acredito que não haverá grandes mudanças, né? Mas eu gostaria de saber, tanto de um como de outro, né, se essa renúncia vai continuar. Porque se voltar, olha só, a paulada vai ser grande, né? Nós tivemos aí uma redução muito drástica por conta do zeramento do PIS/COFINS e da CID na gasolina na gasolina e no diesel e um pouco no etanol, né? Isso, exatamente. Então, isso aí representou muita grana
acho que R$ 1,20 ou até mais, na gasolina. Eu gostaria de saber como é que vai ser o dia D, o dia 1º de janeiro. E eu não ouvi isso de nenhum candidato. Eles combinaram. Acho que eles combinaram. Não vamos falar nisso aí, porque esse assunto é indigesto. Realmente, inclusive, é aquela pergunta: será que essa redução é sustentável após o processo eleitoral, ou não foi uma medida muitas vezes gerada pelo processo eleitoral, cativar alguns eleitores finais, né? Aquele processo de condução do marketing mesmo e da busca por novos votos, né? Na sua visão, Rodrigo, ela é sustentável, essa redução que foi feita? Eu acho que a gente precisa olhar as contas públicas de uma forma global, né? Então, ela seria sustentável se houvesse toda uma reforma administrativa. Então, o Estado precisa ser enxugado. Isso é uma plataforma de um dos candidatos e parece ser uma plataforma inversa de outro candidato. E aí, com o enxugamento do Estado, o Estado vai gastar menos e, consequentemente, poderia arrecadar menos relacionado aos combustíveis, aos tributos impactados nos combustíveis. Lembrando que, quando eu tenho uma redução de tributo e consequentemente, uma redução de preço do produto final, no caso, a gasolina, diesel e etanol, sobra mais dinheiro para a população. Sobrando mais dinheiro para a população vai gastar em outras coisas, né? E aí, em todos os aspectos, seja sobrando dinheiro para... Eu vou estar pagando menos pelo combustível, mas eu também vou estar pagando menos pelo medicamento, eu vou estar pagando menos pelo alimento, eu vou estar pagando menos pelo material de construção, enfim, eu vou estar pagando menos por praticamente todos os bens de consumo que dependem do frete rodoviário para chegar nas mãos dos consumidores. Então, nesse ponto, e aí é um exemplo que tem acontecido com o ICMS. O ICMS caiu, mas a arrecadação global do ICMS não caiu. Por quê? Exatamente porque sobrou dinheiro, as pessoas estão consumindo, estão movimentando a economia de uma forma maior, comprando outros produtos e, consequentemente, outros produtos que incidem o ICMS de 18%, e aí não tem uma perda de arrecadação considerável no ICMS. Então, esse é um ponto importante que quem vem a ganhar a eleição e assumir em janeiro de 2023 tem que levar isso em consideração. Lembrando que os últimos 3, 4 meses houve uma deflação, ou seja, uma redução dos preços médios no nosso país, e em decorrência da queda do preço dos combustíveis. Por outro lado, o aumento da inflação nos últimos 2, 3 anos foi em decorrência do aumento do combustível. Logo, o combustível ele tem um impacto direto na nossa economia e isso precisa ser levado em consideração por qualquer um dos dois lados. Emílio, você concorda que esse enxugamento é possível, analisarmos um cenário que existe a possibilidade de manutenção dos preços baixos, ou é realmente muito complicado manter somente pela ótica gerencial ou de análise tributária esse processo contínuo de manutenção dos preços? Olha, esse raciocínio que o Rodrigo colocou aí, ele é o básico, é o óbvio, vamos dizer, são princípios da economia. Puxa vida, menos imposto, consumimos mais, concordo plenamente. Mas um problema que a gente vê ao longo da história, né, a gente acompanha, é que a sanha arrecadatória por parte dos governos, seja ele federal, estaduais, né, o combustível acaba sendo a forte, a gaveta do dinheiro na arrecadação. A gente viu isso ao longo do tempo, né? Da Constituição de 88 para cá. Antigamente não existia imposto estadual, era um imposto único na gasolina e ponto final. Quando se passou a cobrança se liberou a cobrança por parte do Estado, que isso aconteceu depois da Constituição de 88, o que aconteceu? Começou devagarzinho, começou com alíquotas baixas, e o negócio foi indo, e chegou a esse manicômio tributário
em cima dos combustíveis, onde tem estados que cobram 34% sobre um preço jamais praticado. Isso é a forma de se potencializar a receita e acaba colocando por terra essas contas, esses princípios econômicos que norteiam qualquer país sério do mundo inteiro. O Estado acaba arrecadando mais, gastando mais do que arrecada, e onde é mais fácil? Vamos lá na energia elétrica, que todo mundo paga e nem vê. Vamos lá no combustível, né? No caso aí, inclusive, onerando sobremaneira a gasolina, por conta do modal rodoviário que a gente tem. Poupa-se o diesel, aplica-se um percentual menor no diesel e sobrecarrega a gasolina. Isso ficou claro agora, zeraram os impostos. O que está acontecendo? O diesel é quase R$ 2 mais caro que a gasolina, né? Mostrou realmente que existe um subsídio cruzado de imposto que acaba, vamos dizer assim, por deturpar toda a questão de preço. Então, eu não acredito na lógica num governo como num país como o nosso. Na prática, o que a gente vê é uma desorganização, uma falta de planejamento, uma falta de comprometimento das pessoas que faz com que o combustível vire a caixinha de moeda de ouro dos estados e do governo federal. Perfeito. Agora, Rodrigo, mesmo passando esse processo eleitoral, nós vivemos um forte cenário de incertezas internacionais, né? Quais os desafios principais do próximo governo brasileiro para estabilizar o nível de preço dos combustíveis em níveis aceitáveis para o consumo, na sua opinião? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser questionado, e aí, seja no governo Lula anterior, seja no governo Temer, seja no governo Dilma, seja no governo Bolsonaro, e o que será feito, seja pelo Bolsonaro, seja pelo Lula, a partir de 2023, o que eles pretendem fazer com o parque de refino brasileiro. Eles pretendem manter sucateado, eles pretendem manter estagnado em termos de produção, como aconteceu nos últimos 10 anos. Inclusive, a Petrobras deixou de investir na ampliação do parque de refino brasileiro, ou eles pretendem investir e fomentar o aumento da produção de gasolina e diesel em nosso país. E o ponto importante em relação a isso é por quê? Porque o Brasil, hoje, ele é autossustentável em termos de exploração de petróleo, mas ele não é ainda autossustentável na produção de gasolina e diesel. Então, acho que o primeiro ponto para a gente ter uma maior estabilidade em termos dos preços dos combustíveis que são efetivamente consumidos internamente, eu preciso ter uma política de ampliação do parque de refino brasileiro, seja a ampliação através de investimentos da Petrobras, seja a ampliação através de investimentos de terceiros privados na construção de novas refinarias. E aí, a questão aqui que se coloca é a privatização da Petrobras. É algo positivo, neutro ou negativo para a economia brasileira, para o consumidor, para o bem-estar da sociedade brasileira? O que a gente tem que olhar é basicamente o seguinte: a política de PPI da Petrobras, que teria como objetivo atrair investimentos, atrair concorrência para o setor, ela foi implementada em 2015 e 2016, ou seja, já se passaram 6 anos. Quantas refinarias foram construídas e instaladas no Brasil nesse período de 6 anos? Uma, tá? E uma bem pequena, com uma produção mensal de 10 milhões de litros, que é muito pouco, tá? Então, por que não houve investimento de terceiros, especialmente internacionais, na construção de refino? Provavelmente, por quê? Porque as usinas no mundo, as refinarias no mundo, estão com capacidade ociosa. Então, é mais fácil eu produzir onde eu já construí, eu já investi em refinaria e exportar para o Brasil e exportar para outros países, do que eu ter que investir capital para a construção de uma nova refinaria no país, onde eu vou amortizar esse investimento em 5, 10, 15 anos. Lembrando que, pela política global, hoje a política global é a substituição do petróleo, ou seja, da gasolina
e diesel por energia renovável. Então, isso também é um desincentivo para a construção de novas refinarias. O que significa isso no frigir dos ovos? É que é o seguinte, ou a Petrobras vai ela fazer investimento na ampliação do seu parque de refino, na sua produção de gasolina e diesel, ou a gente vai continuar dependente da importação de gás, principalmente de diesel, de fora, a preços internacionais. E com preços internacionais, a gente depende do cartel do OPEP, a gente depende da oscilação da oferta e da demanda internacional de petróleo e, consequentemente, gasolina e diesel, e aí a gente acaba estando nesse ciclo vicioso de aumento de preços da gasolina e do diesel interno, sempre que houver um aumento no preço do petróleo internacional ou algum impacto negativo no preço internacional. Emílio, sobre a privatização da Petrobras, a sua opinião é semelhante ou alguma complementação a mais? Bem, o Rodrigo fez uma abordagem bem ampla aí, passando desde capacidade de refino, privatização da Petrobras. Eu sou uma pessoa alinhada com o pensamento da liberdade econômica e da privatização. No caso específico da Petrobras, nós temos que fazer algumas, vamos dizer assim, algumas considerações. Eu tenho que fazer umas considerações. Primeiro, a Petrobras, quando eu falo Petrobras, entenda refinarias da Petrobras. Todas as refinarias da Petrobras foram instaladas desde a criação da Petrobras, de forma a atender o abastecimento nacional, de forma, vamos dizer assim, elas foram instaladas para juntas atender o país inteiro. Se você a não concorrer entre elas, Emílio, a não concorrer entre elas. É uma eficiência logística. Exatamente. Foram construídas de forma a atender a distribuição, o abastecimento no país inteiro. Privatizar essa empresa, acredito que o modelo sinalizado aí pelas duas privatizações que foram feitas, uma, né, acho que foi a Selem lá na Bahia, vender as unidades independentes. Essas unidades nunca competirão entre si, nunca. Você imagina uma distribuidora que está em Paulínia e tem lá, a refinaria vai vender para quem? Para as empresas distribuidoras. Praticamente é o seu cliente, que por sua vez vai vender aos postos. Aí a distribuidora vai lá, vou comprar o diesel aqui em Paulínia. Não, aqui está muito caro. Vamos lá para Betim, que é mais próxima. Vamos andar 500 quilômetros de caminhão para buscar o diesel. Então, essas empresas jamais vão competir entre elas. Então, eu acho que, primeiro, precisa fazer um estudo muito sério e aprofundado para ver se existe, por exemplo, possibilidade de se construir, de se ampliar uma malha rodoviária que faça com que uma empresa aqui em São Paulo consiga atender um cliente dela através de um duto em algum pool de distribuição lá em Minas Gerais, lá no Rio Grande do Sul, que é o mercado, que é a formatação do mercado americano. O mercado americano ele é assim, uma empresa na Flórida ali, ela consegue atender uma empresa lá no centro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem ligações rodoviárias que tem mais de 150 anos, 120 anos, sei lá quanto. Né? Então, isso não existe no Brasil com essa, vamos dizer assim, com essa capilaridade. Então, vender por vender, nós temos o caso da Selem, lá em Salvador, na Bahia, onde o consumidor baiano, não vamos nem falar do posto de gasolina ou das distribuidoras, mas o consumidor baiano está pagando hoje perto de R$1 mais caro a gasolina por conta de ter uma distribuidora ali que está aplicando a paridade internacional na sua plenitude. Hoje nós estamos com uma diferença aproximada entre o produto lá fora e o produto aqui dentro, vendido pela Petrobras, de R$1. Agora, de ontem para hoje, baixou um pouco. Mas ontem, por exemplo, estava R$1,07 na gasolina. Né? Então, significa dizer o quê? Que o importador vai trazer o produto, ele vai chegar aqui com todos os impostos pagos igualzinho o da Petrobras, R$1 mais caro para vender. Ok?
Então, isso aí acaba chegando no preço. No caso, estou falando no diesel, na gasolina um pouco menos, 30 centavos. Então, veja bem, lá na Bahia não tem esse problema, porque a Selem ela não tem esse problema da vinculação da Petrobras, do governo ser majoritário na composição da Petrobras, ela vai lá e aplica o preço e ponto final. Então, a gente precisa avaliar com muito critério. Agora, com relação a aumentar o parque de refino, eu quero ver qual vai ser o investidor que vai investir, vai começar a investir, porque esse tipo de investimento é assim, você gasta hoje, começa a gastar hoje, para começar a recuperar, a iniciar daqui a 10 anos. Eu quero ver com esse papo aí de que daqui a 10 anos é energia limpa, é energia e tal. Quem é que vai investir em refinaria, pô? Entendeu? Não vai acontecer isso. Nós vamos continuar dependentes. Se a gente depender de novas refinarias, eu tenho certeza absoluta que essa dependência nossa vai aumentar à medida que o país crescer. Então, essa é a visão que eu tenho. Tem que tomar muito cuidado. É muito diferente. Outro dia eu vi um executivo de alguma dessas empresas que fazem consultoria falar que com a BR Distribuidora foi muito bom. E foi mesmo, eu concordo. Mas a Petrobras não tem nada a ver com a BR Distribuidora. Nada a ver. A BR Distribuidora é uma distribuidora como outra qualquer, distribuída no país inteiro, e lá sim ela tem opção. Se ela não comprar da base A, ela vai comprar da base B e ponto final. E fez muito bem a privatização da Petrobras, que na realidade não foi uma privatização. O governo só vendeu o controle acionário da BR e se livrou daquele abacaxi, e a empresa se livrou daquele abacaxi de ficar com aqueles penduricalhos políticos lá, servindo de barganha política para o governo, né? Onde a BR era fatiada, um político ficava com o departamento jurídico, a diretoria de planejamento, e aí a coisa não andava. No caso da Petrobras, eu vejo assim com muita preocupação. Primeiro que ela não é uma empresa pública. É uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, aqui. O que ela tem é um controle governamental, porque o governo ele é controlador, ele tem ações suficientes para controlar a empresa. É por isso que ele vai lá e indica o presidente da Petrobras, o diretor da Petrobras, ele é majoritário. Então, basta que o governo se livre das suas, como ele foi com a BR, se livre lá das suas, vamos dizer, da sua composição majoritária, vira uma BR, a empresa fica mais livre, não fica tão atrelada ao governante do momento, né? Não sei também se isso seria bom. Certamente a Selem e uma Petrobras nessa formatação, nós estaríamos com uma diferença de preço que eu não condeno. Eu não sei, eu acho até que o Rodrigo tem uma posição um pouco diferente da minha. Eu não consigo enxergar, não é que eu sou a favor ou contra, eu não consigo enxergar outro modelo a não ser a PPI, a paridade de preço internacional, que o Rodrigo falou que começou em 2016. Não, eu acho que ela sempre existiu. O apelido ela ganhou em 2016. Gostaria de complementar, Rodrigo? Então, na realidade, o que eu vejo é o seguinte: aqui eu quero afastar qualquer tipo de ideologia político-partidária. Então, eu acho que é importante eu deixar aqui claro que eu estou afastando qualquer tipo de ideologia político-partidária, econômica, desculpa se eu social. deixei para isso, eu também não Não, Emílio, mas é que assim, é que eu vejo que eu quero ter uma... O que eu vejo eu concordo integralmente com você, que acho pouco provável que algum investidor, algum empresário vá hoje colocar capital para construir uma nova refinaria, e aí, consequentemente, se aquele discurso, e aí, desculpa, é o discurso não seu, mas é o discurso dos defensores da privatização, que tem muito mais um viés ideológico do que pragmático, na minha opinião, basicamente assim, não, temos que privatizar para trazer concorrência. Só que espera aí, concorrência, o que é concorrência na acepção da palavra? Na acepção da palavra, concorrência é eu garantir eu garantir oferta a preços mais baixos e produtos de melhor qualidade. Essa oferta
a preços mais baixos e com produtos de melhor qualidade, maior oferta, um monopolista, a ideia de monopolista é o contrário. Eu vou produzir menos, não preciso ficar investindo muito em qualidade e vou cobrar mais. Então, como você bem pontuou, hoje o nosso modelo em refinaria cada refinaria vai ter um monopólio sobre aquela região, sobre aquele estado ou aquele conjunto de estados. Então, a privatização da refinaria Petrobras para um terceiro privado, na realidade, o que vai fazer eu vou estar transferindo o monopólio da Petrobras, e aí a gente pode discutir se é um monopólio público ou monopólio de sociedade de economia mista, para um monopólio exclusivamente privado. E o agente privado, ele vai tender a cobrar preços de monopólio se eu tenho um monopólio, preços mais altos, e restringir, inclusive, a oferta para poder comprar a preços, cobrar preços mais altos. Se eu não tenho hoje incentivos para que outros agentes instalem refinarias para competir com aquelas hoje existentes, na minha leitura, é melhor eu manter o monopólio dessas refinarias na mão da Petrobras, com certo controle do governo nos seus preços, do que privatizar. Esse é um ponto pragmático se eu quero o bem-estar do consumidor, se eu quero o bem-estar social, se eu quero preços mais baixos. E em relação à política da Petrobras, de novo, se eu falar em concorrência, se eu falar em preço de mercado competitivo, o preço de mercado competitivo, ele distingue muito do preço de mercado de monopólio. Então, o preço de mercado competitivo, ele tem necessariamente que estar atrelado ou próximo aos custos de produção, aos custos de operação. E aí é o meu comentário ou a minha crítica ao PPI, que se eu Petrobras, estou gastando $30, $31 para a produção e refino de um barril de petróleo, né, ou de um barril de gasolina ou de diesel, né, significa o seguinte: se eu estou vendendo a preço internacional de $100, eu estou tendo uma margem bruta de $70 o barril. Tem outros custos operacionais, etc. Tudo bem, que eu reduza esses custos operacionais, ou que eu coloque mais $30 de custos operacionais. Eu estou tendo uma margem de $30 o barril, o que na minha visão, ou $40 o barril, o que na minha visão é muito alto. Por quê? Porque nenhum mercado competitivo eu tenho o meu preço 2 vezes o meu custo, a não ser quando eu tenho um monopólio. Então, a Petrobras hoje, ela teria condições, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, de garantir margem de lucros aos seus acionistas, margem de lucros razoáveis, altas de mercado, e vender à população brasileira a preços bem mais baixos hoje do que ela tem vendido aplicando o PPI. Quem vai ganhar com isso? A população brasileira, o governo brasileiro, porque eu vou ter menos inflação, vou ter menos problemas de recessão, etc., etc. Vai ganhar os próprios empresários brasileiros, porque o custo do frete vai diminuir. Quem pode perder um pouco? Os acionistas da Petrobras. Não é possível que uma empresa hoje ela distribua de lucros 2 vezes mais do que a média das concorrentes dela do mercado internacional. Ou seja, eu tenho um colchão gigante, eu tenho um espaço gigante para garantir lucros de mercado para os seus acionistas, reduzindo o seu preço. Então, essa é que é a minha crítica contumaz à ideologia da privatização e à ideologia de manter-se o PPI da forma como ele é. Então, sendo pragmático para o bem do Brasil, a privatização hoje é ruim. Por quê? Porque a privatização não vai trazer concorrência. A privatização não vai trazer melhoria na qualidade dos combustíveis comercializados internamente, não vai aumentar a oferta de combustíveis e não vai reduzir os seus preços. Quem pode fazer tudo isso hoje é a Petrobras, por tudo aquilo que o Emílio falou. Hoje, um investidor não vai botar o seu dinheiro na construção de uma refinaria porque ele não tem a certeza
que o dinheiro que ele vai investir hoje, ele vai recuperar nos próximos 10 anos. E eu acho que isso o governo sabe, o governo esconde, e eu acho que a gente tem que ficar em cima, seja do governo atual, seja do governo, do próximo governo, mantendo-se o atual ou mudando-se, que faça um estudo e mostre para a gente que a privatização vai garantir produtos melhores, maior oferta de gasolina e diesel e a preços mais baixos do que aqueles internacionais. Perfeito. Eu posso fazer uma colocação, se me permite, Robson? Olha só. Claro. Rodrigo, eu acho que talvez seja esse o ponto que a gente tem, assim, não de divergência, mas que a gente não converge, né? Não converge. Eu sou contra qualquer tipo de medida que artificialize o preço, né? Nós estamos vivendo hoje isso, uma artificialização no preço. Olha só o que está acontecendo. Hoje, nesse momento pré-campanha, está nítido e está claro que a Petrobras segurou um pouco, houve uma subida do petróleo, até uns 20 dias atrás, até um pouquinho mais, estava equilibrado. Estava a PPI, o preço internacional do derivado colocado aqui, estava mais ou menos em linha com o preço praticado pela Petrobras. E deu uma desalinhada agora, por diversas questões, fatores que todos conhecem, variação cambial, variação de dólar, variação do preço do petróleo, a Arábia lá querendo baixar a produção, acabou subindo o preço. A Petrobras não acompanhou. O que está acontecendo na prática? Está acontecendo o que o mercado se estabilizou. Esses 30% de diesel e talvez 15% ou 20% de gasolina que falta aqui na produção nacional vieram de fora e eles acabaram indo para preço. O que a gente está vendo é que as distribuidoras estão onerando, aumentando os seus preços, tanto na gasolina como no diesel, em função dessa parcela de produto importado. Isso acabou, está se normalizando no preço. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, nenhum elogio e nem fazendo nenhuma justificativa. Isso é o que está acontecendo hoje. A gasolina sobe um pouco por conta desse produto que chega aqui num preço de paridade um pouco maior do que praticado pela Petrobras. As distribuidoras, por sua vez, fazem uma média e acabam transferindo isso para a rede de postos, que, por sua vez, transfere isso para os postos revendedores. Então, para mim, a PPI, ela funciona, queira as pessoas queiram ou não queiram, ela vai funcionar sempre. Porque, enquanto a gente depender de produto lá de fora, eu quero ver quem é que vai importar produto a R$1 mais caro e vender a R$1 mais barato aqui. Não vai acontecer isso. E para não faltar produto... Mas a Petrobras ela não é pública, Rodrigo. Ela não vai fazer isso nunca. Ela não vai comprar produto que... Por exemplo, primeiro, ela tem um monopólio praticamente porque por causa do tamanho dela. Mas ela não tem obrigação de atender 100% do mercado nacional. Aonde está escrito isso? Em nenhum lugar. Tanto é que tem dezenas e dezenas de empresas que importam produto. A Petrobras produz a sua capacidade toda de produção e vende. O excedente, ela corta dos pedidos. Antigamente, ela era obrigada a cumprir os pedidos dela, quando ela tinha uma formatação diferente. Por exemplo, a distribuidora pedia, ela ia buscar lá fora o produto e vendia mais barato aqui. Hoje ela não faz mais isso. E eu acho que não deveria fazer mesmo, entendeu? Então, falar que a Petrobras vai obrigar a Petrobras a fazer isso aí, eu acho que isso não vai acontecer nunca mais, isso não retorna mais. Outra coisa que eu queria falar é com relação à competição. A gente sabe que esse é um produto que ele tem, no mundo inteiro, ele tem uma dificuldade enorme de ser competitivo em toda a sua cadeia. Quando você vê um país muito organizado, eu acho que o Brasil está bem organizado, está bem desenhado, né? Com todos os problemas que a gente sabe, né, Rodrigo, que a gente tem aqui com relação ao desequilíbrio contratual e outras coisas mais, mas tem um desenho que funciona. Aqui, você só encontra uma competição acirrada na ponta, porque são 41 mil postos de gasolina disputando a tapa os clientes. Dali para trás, não existe muita competição.
Pelo contrário, o que a gente vê são preços convergentes e tal, até por São conta preços de artificiais terem isso, poucas Emílio. empresas. Hã? Então, Não entendi. quando você cita a palavra preços artificiais, dentro da economia, um cartel é um preço artificial. Um monopólio é um preço artificial, porque ele não é o preço competitivo de mercado. Então, no mercado onde eu tenho a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, e eu tenho livre entrada e livre saída, e eu tenho players competindo, como acontece na revenda, por exemplo, o mercado ele faz o preço, não é o agente que faz o preço. No caso da gasolina e do diesel, mercado internacional, quem faz o preço é a OPEP, cartel. No mercado nacional, quem poderia fazer o preço na hora do refino e da exploração é a Petrobras, Mas pelo ela está poder de fazendo mercado isso, que ela ela não está tem. seguindo. Mas ela não está seguindo o preço internacional. Na distribuição, quem faz o preço são as distribuidoras que hoje têm o oligopólio, que tem mais de 70%, ou quase 70% do mercado. Em nível estadual, às vezes, até 100% do mercado as três. Então, essas empresas, elas fazem o preço. Então, nesse caso, quando o agente faz o preço, eu não tenho um preço competitivo. Eu tenho um preço que a gente fala de tecnicamente, que o agente ele é um fazedor do preço. Quando o agente ele é o fazedor do preço, em inglês, price maker, o mercado não faz o preço. O que eu estou querendo colocar aqui é, eu tenho uma falha de mercado gigantesca nos elos acima da cadeia. Então, eu tenho o monopólio da Petrobras, eu tenho o oligopólio de 3 empresas na distribuição e, consequentemente, se eu tenho o monopólio da Petrobras e a Petrobras hoje é controlada pelo Estado e dito no seu estatuto, e dito nos seus fatos relevantes, e dito no seu formulário de referência, etc., etc., que o governo, por controlar isso, ele pode utilizar a Petrobras para política pública, para política macroeconômica e social. Se o governo estiver garantindo aos seus acionistas lucros de mercado médios e subsidiando a importação de combustível através do lucro dela, Petrobras, eu não vejo problema nenhum. Por quê? Quem faz isso? E aí é um exemplo de quem faz isso. Na Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que controla a OPEP, ela no mercado interno, a gasolina custa 60 centavos de dólar o litro. Por quê? Porque o governo, e assim, quem faz a exploração e quem faz o refino são agentes privados. Mas o governo ali estipulou o seguinte: internamente, vocês são obrigadas a atender a demanda interna e que o preço máximo de venda de vocês vai ser 60 centavos de dólar o litro da gasolina. E vocês têm que fazer isso. Rodrigo, vamos lá. Não dá para a gente ter a mesma ser favorável à competição, à concorrência, à livre iniciativa, à privatização, ou seja, algum modelo que preserve a concorrência, e ter um discurso desse na ponta, de controle de preço. A Venezuela Mas eu não também. Vou ter concorrência. Lá na Venezuela, a gasolina custa menos do que um copo d'água. Mas, entendeu? Emílio, pragmaticamente... Vê o que está acontecendo. Então, eu não Mas, acredito Emílio, nesse você modelo mesmo de controle de preço. Mas, Emílio, você mesmo Não, eu não disse... acredito nesse modelo de controle de preço. Sim, mas você mesmo disse... Rodrigo, eu não acredito no modelo de controle de preço. Mas o controle de preço já existe. Se a gente quer liberdade para a gente, não adianta a gente ir para trás. O que existe, talvez, o que precisa se implementar, são mecanismos que façam com que as distribuidoras compitam entre elas. As refinarias compitam. Eu acho que nós estamos distante disso, muito longe, entendeu? E aí a gente fica falando aqui em capturar investidor internacional para fazer refinaria aqui. Não casa essas coisas com controle de preço. Olha, isso tanto é verdade... Não casa, não é viável. Mesmo fazendo... Olha só, mesmo fazendo, o governo fala que não faz,
Mas mesmo fazendo, a gente sabe que a gasolina o preço praticado aqui está abaixo do preço de paridade. Mesmo fazendo, ele jura que não está fazendo. Então, é óbvio que fazer não é bom. Eu não acredito nesse controle, por exemplo, você estabelece aí um parâmetro. O que é lucro justo? Um lucro justo. O que é lucro justo? O investidor que está ali comprando ação da Petrobras, ele está ali procurando o lucro máximo. Qualquer investidor, qualquer empresa vai atrás de lucro máximo para o seu investidor. Eu não consigo imaginar alguém falando assim, olha, lucro máximo aqui é lucro justo. Eu não acredito nisso, acho que esse discurso não casa com o que nós defendemos, com o que você defende e coloca aí. Esse tipo de controle é que a gente fala, Petrobras, vamos vender aqui no país o preço da gasolina, o preço de extração da Petrobras. Não vai acontecer isso. Se acontecer isso aí, a gente viu no passado o que aconteceu. A gente viu no governo Dilma, aí você viu a artificialização dos preços, o que aconteceu. Então, eu não consigo imaginar um controle de preço com uma empresa que está inserida no mercado mundial, que é a Petrobras. Eu não acredito nisso, eu não me convenço disso, acho que esse discurso não para em pé e acho que a gente tem que defender, sim, liberdade e mecanismos para fazer com que as distribuidoras compitam entre elas. Existe? Forma existe. Agora, você falou do cartel internacional. O nome dos caras são esse mesmo, cartel da OPEP. Manda o CAD lá brigar com eles, entendeu? Manda o CAD lá notificar os caras, entendeu? É um cartel. Eles lá definem o que eles querem, ponto final. Agora, comparar a Arábia com o Brasil, a Arábia é o maior produtor, exportador de petróleo, talvez ela tenha lá Você acha que é um país democrático? Não é. Aqui no Brasil, eu duvido que isso vingue e que isso a gente chegue num bom termo. Emílio, só para a gente pular para outro tópico, só um ponto que eu acho que é a premissa. Eu acredito na livre iniciativa, eu acredito na livre concorrência como princípios basilares de uma sociedade democrática e livre, tá bom? O que eu não acredito do ponto de vista pragmático... Então, o que eu não acredito do ponto de vista pragmático, e por isso eu venho com essa defesa do suposto pseudocontrole, é porque eu não acredito que a gente vá ter concorrência na extração e na exploração. Se você for ver, a Petrobras hoje, ela controla 80% da exploração brasileira e ela compra praticamente 100% de toda a produção nacional de petróleo. Tá? A Petrobras ela controla hoje quase 80% da oferta de gasolina e diesel no Brasil. E mais do que isso, não é porque ela controla isso que eu não vou ter concorrentes entrando no Brasil. Eu não vou ter empresas entrando no Brasil para concorrer com a Petrobras. Por quê? Porque hoje o mercado não tem interesse em investir na construção de refinarias no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. No mundo. Então, o meu ponto é, se a gente defende a livre iniciativa e a livre concorrência, do ponto de vista ideológico, perfeito. Agora, do ponto de vista pragmático, eu vou conseguir ter concorrência na exploração, no refino e na distribuição? Acho que a gente aqui convergiu na posição seguinte: em razão do que está acontecendo no mundo, em razão do que está acontecendo com as energias limpas, hoje o investidor ele não vai botar dinheiro, seja no Brasil, seja na Arábia, seja na Inglaterra, seja em qualquer lugar do mundo, para construir uma nova refinaria. Seja porque as refinarias hoje existentes no mundo estão com capacidade ociosa relativamente elevada e a exportação para qualquer lugar do mundo é relativamente fácil, seja porque, para investir hoje, ela vai ter que ganhar isso daqui a 10, 15 anos. E daqui a 10, 15 anos, pode ser que o consumo de gasolina e diesel seja bem menor do que ele é hoje. Então, hoje, o investidor racional, ele não vai botar dinheiro na construção de uma refinaria. Se o investidor racional não vai botar dinheiro na construção de uma refinaria, essa utopia ou essa ideologia da livre concorrência no refino, ela não existe. Então, se ela não existe, eu tenho que buscar um outro modelo para garantir o quê? O bem-estar social.
O bem-estar social com produtos de qualidade, oferta para atender a demanda e preços razoáveis e preços baixos. E a única forma de eu ter isso hoje, do ponto de vista pragmático e não ideológico, é, infelizmente, o governo garantindo lucros razoáveis, lucros de mercado para os acionistas, mas também intervindo no preço, onde o preço para o consumidor final, para as distribuidoras, ele tem que ser baseado em duas variáveis: o preço de custo da produção interna e mais o preço de importação do petróleo. E aí fazer uma média e, com essa média, dar a margem razoável para os acionistas, que é uma margem de mercado que a Shell paga, que a ExxonMobil paga e que todas as petrolíferas pagam, que é metade do que hoje a Petrobras paga para os acionistas, e a gente garantir preços mais baixos, atendimento da demanda e qualidade dos combustíveis. Por quê? Porque isso é uma visão pragmática. Se eu tivesse efetivamente a possibilidade de concorrência no refino, por óbvio que eu seria a favor do PPI, por óbvio que eu seria contrário à intervenção do Estado, da Petrobras, no preço de mercado, porque aí eu teria preço de mercado e não preço artificial, que é o cartel da OPEP, o monopólio privado ou o oligopólio na distribuição. Eu acho que esse é o ponto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ao admitir e defender controle do governo, não é o papel do governo. Não é o papel do governo definir quanto vai dar para o acionista. Eu acho que em lugar nenhum. O Google, vou dar o exemplo do Google, tá? O Google, ele fatura cerca de 70 bilhões de dólares. Sabe quanto o Google distribui para os acionistas de lucro? O lucro mínimo. Tá, tudo bem, mas vamos ficar na nossa órbita aqui. Eu prefiro ficar meio na minha órbita, que eu não sou economista. Não, o que eu estou dizendo é a empresa pode distribuir o lucro que ela quiser. Então, mas eu prefiro ficar aqui na minha órbita, porque assim eu não pago mico. Vou fazer uma pergunta para você. Na medida que, se você admite que pode existir algum tipo de controle de preço, de dividendo, você não pode reclamar amanhã de o governo falar assim que o posto também tem que ter sua margem controlada. Então, sabe, a gente tem que tomar cuidado com o discurso que a gente faz, para a gente não ficar refém das coisas que a gente fala. São coisas diferentes, Emílio. O posto não é price maker. O posto não tem poder de mercado. Não fala esse termo. Rodrigo, tá bom, eu sou caipira. Traduza para mim o que você quer falar. Então, o posto não tem poder de mercado para ele impor no mercado o preço dos produtos que ele vende. A Petrobras, o cartel da OPEP, o oligopólio das distribuidoras tem poder de mercado para impor no mercado o preço que elas quiserem. É a grande diferença teórica e prática do lado do refino, da exploração, do preço internacional, da distribuição para o posto de gasolina. E isso, um economista, alguém que está fazendo uma política pública, que está discutindo isso, ele tem que entender as diferenças, que é no mercado onde eu tenho preço de mercado, porque é o mercado que faz, porque eu tenho concorrência, porque eu tenho agentes ali brigando e disputando a unha pelo cliente, etc., etc., fazendo conta dos custos para poder vender e ter uma margem pequena de lucro. Nesse caso, eu tenho preço de mercado, o preço não é artificial. Agora, quando eu tenho monopólios, oligopólios e cartéis, o preço não é de mercado, o preço é artificial, imposto pelos agentes econômicos. E, nesse caso, o governo precisa, sim, intervir. Aconteceu isso nos Estados Unidos, quando a Standard Oil detinha o monopólio e o governo, por uma ação antitrust, dividiu a Standard Oil em 7 empresas. Acontece isso. Em que década? Em que década isso? Em 1911. Em 1911. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Mais recentemente, em 1980, 40 anos atrás, no governo mais liberal do mundo, Estados Unidos, os Estados Unidos fez isso também nas telecomunicações. Quebrou e formou as Baby Bells. Por quê? Porque o agente criou tanto poder, que ele começou a impor preços no mercado.
e precisou de uma ação antitrust para quebrar isso. O CAD, quando faz uma análise de um ato de concentração, ele está olhando e impede que a empresa A compre a empresa B, quando ele entende que a empresa A vai ganhar tanto poder, que eu não vou ter mais preço de mercado. Eu vou ter um preço de monopólio, ou eu vou ter um preço de oligopólio, formado e constituído por quem? Por aquele agente ou por aquele conjunto de agentes. Então, o CAD impede isso. Basicamente, essas as grandes diferenças. Então, eu não posso comparar o mercado de refino, o mercado de distribuição, com o mercado de revenda. Quando o CAD vai e combate o cartel, é exatamente porque ele combate o cartel. Porque o cartel ele tende a fazer preço de monopólio. Então, Rodrigo, isso que a gente como é que eu, honestamente, eu não me sinto, eu sou um dirigente sindical na área de varejo. Para mim, nada me convenceria ou me convence a defender qualquer tipo de controle no meu segmento. Nada. Eu acho que qualquer coisa que... No seu segmento... Para mim é uma insanidade eu defender... No seu segmento é uma insanidade. Dá licença. Se eu admitir amanhã que o governo pode, que o governo deve intervir nos preços da Petrobras, eu estou admitindo, vamos dizer assim, estou aceitando que ele acabe virando, de uma certa forma, um canhão sobre o nosso segmento. E eu acho que isso não é bom, a gente já evoluiu, tem mecanismos. No mundo inteiro, a questão de refino, produção de petróleo, tem um problema concorrencial. A gente não pode enxergar esses mercados com o nível de concorrência que existe no nosso, o posto do vizinho, o posto do quarteirão para trás. Não dá para ser assim. Agora, eu acho que no Brasil, olha só, o que aconteceu agora? O combustível ficou muito caro por conta da guerra, né? E acabou refletindo aqui. O governo fez o que pôde e ele só conseguiu resolver o problema quando ele zerou o imposto. O produto veio para um nível suportável, mas sem imposto. Quer dizer, eu não sei quantos hospitais, quanto se arrecadou menos para construir menos em outras áreas. O meu medo é esse aí. E, primeiro, volte tudo o que era antes e a gente não tenha nem para quem reclamar. Então, eu acho que não dá para defender intervenção. Eu não consigo imaginar um dirigente sindical defender para o varejo e ter alguém que concorde com isso aí. Porque eu hoje trabalho no meu negócio definindo a margem que eu quero, independente do preço do meu vizinho ou até onde ele pode me interferir, interferir no meu preço. Mas eu tenho a liberdade de colocar o preço que eu quero, entendeu? Eu não quero abrir mão disso aí. Eu não quero. Agora, a gente não pode chegar e defender intervenção no preço e depois querer liberdade para agir. Eu acho que isso aí são discursos antagônicos que não resolvem o problema. Fazem sim, a gente fica ali, a gente faz um jogo, faz tal, é o discurso da oposição. Mas eu não defendo nenhum tipo de intervenção. Acho que a PPI, voltando para a PPI, ele não é um instrumento, não é o modelo, é a realidade. Nós temos, mesmo que a Petrobras pudesse importar, produzisse tudo que produz aqui, nós não podemos esquecer que a Petrobras não é uma empresa pública, tem acionista. Você veja o que aconteceu. Nós fomos obrigados a indenizar, aí por outro assunto, mas você vê interferência externa. Teve corrupção aqui, tivemos que indenizar o velhinho americano lá, os fundos de pensão americanos lá. Por quê? Porque a Petrobras não é do brasileiro mais, é do mundo. Então, eu não acredito em intervenção, não defenderia isso em hipótese alguma e não me alinho com esse tipo de solução. Perfeito, gente. O tema é muito bom, até por isso que realmente gera esse interesse em aprofundar realmente cada tópico, mas vamos deixar um pouquinho de quero mais para o nosso próximo programa, que a gente vai poder aprofundar com mais detalhes, trazendo novos dados para a gente deixar de forma clara as posições de cada um, tá? Controlando o tempo aqui, eu queria agradecer imensamente a presença de todos, debatendo temas de extrema relevância, tanto para os revendedores como para toda a sociedade, nesse momento tão importante do processo eleitoral brasileiro.
Agradeço a presença de todos. Rodrigo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre os seus posicionamentos e perspectivas no cenário pós-eleições, rapidamente. Eu acho que, primeiro, agradecer a participação do Emílio, acho que foi um debate muito interessante. Apesar das divergências, a gente luta e briga pelo melhor para o setor. Eu acho que fica claro que preço alto ele prejudica o consumidor, prejudica a economia e prejudica também o dono de posto, porque com preço alto as pessoas consomem menos e fica mais difícil para o posto vender o volume que ele precisa para garantir a receita, para pagar os seus funcionários, o seu IPTU, etc., etc. A gente precisa que realmente o novo governo ele resolva o problema dos contratos de exclusividade, que hoje geram um grande problema para o dono de posto, bandeirado e não bandeirado, gera discriminação e gera perda de competitividade, e precisa ter uma regra para regulamentar esses contratos. E agradeço aí, espero que a tributação permaneça zerada, com preços mais baixos e principalmente também que melhore a qualidade do combustível produzido pela Petrobras e importado, porque os postos agradecem, o consumidor agradece e o Brasil agradece. Muito obrigado, Rodrigo. Emílio, agradeço também a participação e também gostaria de ouvir as suas considerações finais. Robson, Rodrigo, foi um prazer aqui participar. Para mim foi assim bastante interessante esse modelo aí que você implementou, né? Eu acho que a agenda das entidades sindicais que representam o setor hoje, ela, na sua gigantesca maioria, ela é comum. Eu compactuo com tudo que o Rodrigo falou com relação ao equilíbrio contratual, a questão de uma pauta fiscal justa, sem brechas, que evitem as fraudes e a sonegação, que é um problema sério para a gente, né? Eu defendo uma interferência mínima do Estado com relação ao nosso setor, né? Porque o Estado se mostra incompetente para gerenciar o meu negócio, para dizer para mim o que eu tenho que fazer, certo? Se dependesse hoje do Estado definir políticas por de abastecimento, hoje estaria faltando produto no Brasil inteiro, né? Nós fazemos isso aí com maestria, nós fazemos isso aí com maestria, nós fazemos isso aí com competência, em que pese a gente ter atrás vários elos que não têm realmente um grau de competição muito bom, poderia chegar à revenda. E acho que a gente está avançando. Nós estamos avançando. Aos poucos, nós vamos avançando. A gente vai conquistando algumas coisas. Eu acho que essa questão do imposto, eu acho que o Brasil emparedou os governantes hoje. Dificilmente, mesmo que essa sanha não seja controlada, dificilmente nós vamos voltar com a carga tributária que a gente tinha antigamente e com essa liberdade que os estados tinham de cobrar cada um o imposto que achava bacana para os seus cofres, né? Então, eu acho isso aí. Eu acho que a gente tem que unir forças para caminhar para frente e agradeço muito a oportunidade. Rodrigo, você sabe o respeito que eu tenho por você. Nossa divergência com relação a esse pequeno ponto, né, com relação à interferência, ele já é antigo, a gente já discutiu bastante sobre isso aí, e eu acho que a divergência, ela constrói caminhos assim bem sólidos para a gente caminhar para frente. O que a gente não pode ser destrutivo na discussão e no debate, né? A gente tem que usar essas nossas divergências para caminhar para frente. Nem sempre a gente vai estar sempre olhando para o mesmo gol, mas a gente precisa estar olhando para o mesmo sol, pelo menos, né? Tá bom? Eu agradeço bastante e espero poder participar outras vezes com vocês. Perfeito, muito obrigado. Bom, estamos chegando ao fim. Agradeço novamente a participação de Rodrigo Zingales, diretor executivo da Abre Livre, a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, e Emílio Martins, presidente do RECAP,
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e região. Para mais informações sobre o trabalho da AbriLivre, basta acessar www.abrilivre.org.br e seguir suas redes sociais. E da mesma forma, para conhecer um pouco mais sobre a agenda e o trabalho do RECAP, basta acessar www.recap.org.br. Muito obrigado a todos.